Olá, meus amados, graça e paz. É uma alegria, sempre é, poder estar juntos, mesmo através da mídia, através desta gravação. Aliás, eu não sei qual o resultado destas gravações na sua vida, o que ela tem produzido, se tem trazido edificação, se tem desafiado você, mas é a maneira que eu encontrei de poder compartilhar aquilo que Deus tem falado e aquilo que eu tenho transmitido no culto presencial. Eu entendo a limitação de alguns em função desta pandemia, mas eu também entendo que outros poderiam estar conosco. Então eu quero deixar o desafio que você possa estar conosco no próximo domingo. Venha estar conosco. Ao vivo e a cores é muito melhor. Venha estar conosco e participar de tudo aquilo que Deus está fazendo no nosso meio e que às vezes através desta gravação talvez o efeito não seja o mesmo. Então, antes de começar a ministração desta noite, eu quero deixar este convite, este desafio ao seu coração. Que o Espírito Santo te conduza, te traga de volta, para que logo, logo nós possamos ter o nosso lugar e poder estar juntos, reunidos, cultuando, oferecendo um culto ao nosso Deus. Que Deus possa te abençoar através desta ministração. Aleluia. Eu quero convidar você, aliás, eu queria testemunhar que na realidade, pela manhã, eu já havia finalizado aquilo que eu ia ministrar, mas eu senti no meu coração que eu deveria mudar, que não era aquela palavra, e o Senhor fez me lembrar de algo que Ele havia colocado no meu coração algumas semanas atrás, quando eu assisti aquela novela Gênesis e via a luta de Jacó. Eu não sei se você está assistindo, mas olhando para a vida de Jacó, é possível a gente ver o quanto Deus abençoou a vida dele em muitos momentos. Mas mesmo assim, Jacó ele não tinha paz no seu coração. E isso ficou muito claro quando Deus vem e declara isto, que ele via que Jacó cria nele, mas não confiava nele. E nós precisamos ser sinceros e reconhecer que muitas vezes nós não vivemos de acordo com as Escrituras. Embora estejamos debaixo da graça, do favor de Deus, Deus nos escolheu nos abençoar em Cristo Jesus. Muitas vezes o nosso grau de envolvimento com Deus e com a sua obra tem sido muito aquém daquilo que Ele espera. E o Senhor trazia ao meu coração, me fez lembrar do texto de Ezequiel 47. E eu queria convidar você a abrir, e eu creio que você vai entender o desafio que Deus trouxe, em primeiro lugar, para a minha vida, através deste texto. E eu queria compartilhar com você, quem sabe você possa ganhar o mesmo desafio. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou seu aplicativo, em Ezequiel 47. É uma narrativa bastante conhecida nossa, mas talvez numa aplicação especial para cada um de nós no momento em que nós estamos vivendo. Então, abra comigo, eu quero ler alguns versículos e quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. O texto ele diz assim: E um homem me levou de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para leste, pois o templo estava voltado para o oriente, e a água descia de debaixo do lado sul do templo, do sul do altar. E ele então me levou para fora, pela porta norte, e me conduziu pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste,
e a água fluía do lado sul. E o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, ele mediu 500 metros e levou-me pelas águas, e elas batiam no tornozelo. E ele mediu mais 500 metros e levou-me pelas águas que chegavam ao joelho, e mediu mais 500 e levou-me pelas águas que batiam na cintura, e mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? E levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi que havia muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui em direção da região situada a leste, desce até Arabá e entra no mar. Quando deságua no mar, e a água ali é saneada. Por onde o rio passar, haverá todo tipo de animais e peixes, porque esta água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio flui, tudo viverá. Eu creio que já você vai entender isto. Existe um homem, um francês chamado Charles Blondin. Ele foi o primeiro homem a atravessar o vão das cataratas do Niágara, que fica na divisa entre Estados Unidos e o Canadá. Um vão de mais de 300 metros em 1859, equilibrando em uma corda. Ele foi o primeiro homem que fez isto. E nos anos seguintes, ele foi mais ousado ainda. Ele começou a atravessar este vão, sempre diante de uma grande plateia, com um grau de dificuldade maior. Ele atravessou com os olhos vendados e diz que ele chegou até o ponto de atravessar com um carrinho de mão, com uma carriola, como nós conhecemos. E diz que, quando ele fez isto, diz que um espectador mais ousado gritou se ele seria capaz de atravessar com este carrinho de mão, carregando um homem dentro deste carrinho. Ao que ele disse que sim, e convidou aquele homem a entrar no carrinho, mas ele se recusou. E esta ilustração, ela deixa muito claro também o nosso relacionamento com Deus, que ele costuma ser desta forma, Nós acreditamos em Deus, mas não ao ponto de entrar no seu carrinho. Isso mexeu muito comigo, isso falou muito comigo, Isto é algo que nós precisamos entender, Quando o Espírito falou ao meu coração, ele me trouxe à memória este texto, de Ezequiel 47, que fala de níveis, que fala de linhas, águas até o tornozelo, no joelho, na cintura, até chegar a um ponto em que, nesses 3 níveis, o pé está na terra. E depois chega um ponto de se tornar um rio tão caudaloso que as correntes arrastavam, Então, o que Deus falou ao meu coração, ele falou de
4 níveis de envolvimento com Ele e com a sua obra. Com Ele e com a sua obra. Interessante que Ezequiel ele está falando de uma visão que ele teve, né? De um rio que saía debaixo do trono de Deus, de dentro do templo. E este rio, ele foi até chegar no Mar Morto. E é interessante a figura do Mar Morto, né? Porque o Mar Morto, na realidade, ele não é um mar, ele é um lago. E as águas que correm para ele, né, ele acabou fazendo com que ele se tornasse um depósito de sal, né, a água do mar que chega até ele, que escorre até ele, né, porque ele está no nível mais baixo que existe, né, na terra. Então, ele acabou se tornando um depósito de sal. Algumas pesquisas relatam que o nível de concentração de sal é em torno de 300 gramas por litro de água. Isso é mais do que 10 vezes o que nós encontramos nos mares e oceanos normais. E torna impossível a existência de vida, né, neste mar, neste lago salgado. É impossível, por causa da concentração de sal, a existência de vida ali, com exceção de algumas bactérias só. Então, por isso que ele é chamado de Mar Morto, né? De Mar Morto. Mas este rio, o rio de Deus, né, que flui e corre, quando chega no Mar Morto, ele provoca um milagre, né? Um milagre. Ele dessalga este mar. Ele torna este mar vivo novamente, ao ponto de a vida voltar, né, para aquelas águas, ao ponto de existirem todas sortes de animais, de peixes e até plantas, né, na sua margem. Então, um milagre, na realidade, que também ilustra a nossa experiência. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o rio de Deus em Cristo fluiu até cada um de nós, trazendo vida nova. Então, na realidade, esta ilustração mostra bem isto. E este texto de Ezequiel, ele tem ligação com Apocalipse, quando ele fala do rio de Deus, porque em Apocalipse 22 fala do rio de vida de Deus, que corria do trono de Deus pela rua da cidade santa, e nos dois lados, nas duas margens, era encontrada a árvore da vida. E também em João 7,37, Jesus também fala com relação a isto, né? Ele fala: vinde a mim todos aqueles que têm sede e bebam, né? Venham beber da água viva, né? Então, falando desta experiência, né, que produziu, que trouxe vida e transformação para cada um de nós, né? Mas então eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração, que estes 4 níveis são 4 linhas de envolvimento com Deus e com a sua obra. 4 linhas. E o nosso desafio é ultrapassar a 4ª linha. Então, a primeira linha, né, que eu creio nós já ultrapassamos,
ele fala de águas nos pés, né? Isto fala de um nível de dependência de Deus muito raso, né? Tanto que quando você está no mar e a água estão nos seus tornozelos, é possível correr, né? E isto fala, né, de uma crença em Deus e no seu evangelho o suficiente para se beneficiar da salvação, ir para o céu, alcançar as bênçãos de Deus, né? Mas os nossos pés ainda estão na terra e é possível até mesmo correr, né? Então, é um nível de envolvimento em que Deus existe para mim, mas eu não existo para Deus. Esse é o primeiro nível. Mas aquele homem leva o profeta de Deus a um outro nível, a uma outra linha. E o texto diz que ele mediu mais 500 metros, mais 1000 côvados, e levou a esse próximo nível. E as águas davam nos joelhos. E indicam que eu creio em Deus e no Evangelho o suficiente para começar a me envolver. Desde que, né, isso não me traga nenhum desconforto, né, e isto não me custe muito caro, né? É o caso, isso me faz lembrar do jovem rico, que veio até o Senhor e queria se envolver com ele, com a sua obra, né? Queria trabalhar no seu reino. Mas quando o Senhor fala do preço necessário neste desafio, ele vai embora entristecido. Então, esta segunda linha, esta segunda marca, este segundo nível, fala já de um envolvimento, né? Quando a gente já começa a obedecer algumas coisas que Deus nos pede. Mas desde que isso não produza desconforto e desde que isso não custe muito caro. Mas nós sabemos que isto não acontece. O preço não é fácil, mas é o segundo nível, a segunda marca, é a segunda linha. E eu creio que a maioria de nós já ultrapassou. Neste nível, os nossos pés continuam ainda na terra, mas só é possível caminhar. Nós já não temos tanta liberdade como quando as águas estavam no tornozelo. Já há um envolvimento, mas eu ainda estou com meus pés na terra e ainda consigo a liberdade de andar. Então, eu ainda sou o senhor da situação e da circunstância. Mas há um terceiro nível. E diz que o homem mediu mais 500 metros, né, e o tomou e o levou. E diz que neste nível a água já dava nas cinturas, né? Isto já representa um esforço maior, porque 3/4 do nosso corpo está na água, mas os nossos pés ainda continuam na terra, né? Então, você crê, você começa a confiar, mas não completamente, né? Por quê? Porque há um sentimento de que algo pode dar errado em algum momento, né? Você está cercado pelas águas, né? Como eu disse, mas os seus pés continuam
firmados na terra. Na ministração passada, eu falei com relação à questão das leis naturais. Eu acho muito interessante, eu dizia, quando nós conseguimos uma comprovação científica de princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, lá atrás. Mas é interessante quando a gente consegue comprovação científica para alguns princípios bíblicos. Mas, quando nós andamos pelas leis naturais, nós não conseguimos experimentar as abundâncias de Deus. Por quê? Porque nós ainda, de alguma maneira, em alguma medida, estamos no controle. No controle. Nós gostamos de estar no controle das situações e das circunstâncias. Mas não é isto que Deus espera de nós. Entenda isto. Não é isto que Deus requer de você. E muitas vezes, eu creio, grande parte de nós estão neste nível. Eu confio, mas não confio completamente. Né? Embora eu creia, embora eu confie, mas o meu grau de envolvimento ainda é pequeno. Né? Talvez eu viva um nível de obediência um pouco maior, me envolva mais, eu pague um preço, né, por este envolvimento, mas ainda eu estou na condução. Esta é a grande questão. É mais fácil para nós caminharmos por leis naturais, por princípios científicos, do que por princípios bíblicos, que exigem de nós fé, que exigem de nós um envolvimento integral. E isto, nós precisamos reconhecer, tem nos faltado. E é este o sentimento que veio ao meu coração. Quando eu ouvi a voz de Deus, naquela filmagem, falando com relação a Jacó, que Jacó cria, mas não confiava em Deus. Então, é algo para a gente pensar. É algo que eu quero deixar a seu coração para você avaliar. Por quê? Porque o que Deus espera é que nós ultrapassemos a quarta linha, o quarto nível de envolvimento. E neste nível, né, diz que o profeta, ele se sentiu submerso, quer dizer, o pé saiu do chão. Eu não sei se você já teve essa experiência, né, de entrar no mar, mesmo com todo cuidado, e de repente você começa a vencer alguns limites, embora isto traga algum desconforto, mas você vai um pouco além. E você vai, e a medida é o pé no chão, mesmo que seja a pontinha do pé, né? Isto te traz segurança. Mas de repente, às vezes, você sai um pouquinho para a esquerda ou para a direita, ou vai um pouquinho mais para frente, e de repente o teu pé não encontra o fundo. Isto traz insegurança, muitas vezes medo. Algumas pessoas até se apavoram quando isto acontece. Mas Ezequiel falou, quando ele me levou para este quarto nível, me fez ultrapassar esta quarta linha, né? E
Ele falou, eu me senti submerso, o chão saiu de baixo, isto trouxe desconforto, isto trouxe insegurança, né? Mas é justamente isto que Deus requer de nós. Por quê? Porque ele foi completamente tomado por aquelas águas, né? É um nível de entrega total, total. Ou você confia, ou confia. Mas é isto que Deus espera de cada um de nós, espera de mim, espera de você, né? É uma entrega total. Eu creio e eu confio. Eu creio e eu confio, porque é diferente crer de confiar. Nós cremos em Deus, cremos no poder de Deus, cremos nas promessas de Deus, mas confiança vai além disto, porque eu saber que Deus pode fazer é uma coisa, agora eu crer que Ele vai fazer é outra. Porque quando eu tenho a certeza e a convicção de que Ele vai fazer, eu me entrego completamente. Então, é uma decisão. E o chamado é para que nós possamos ir além, que nós ultrapassemos esta quarta linha, que nós possamos nos entregar de uma maneira integral, completamente. Não adianta confiar só em alguns momentos, em todos, é sempre. E é isto que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de nós, né? Mas o interessante é que por onde este rio passa, de acordo com o profeta, a vida, a cura, a restauração e a abundância. Entenda que são níveis e nós precisamos ultrapassar, chegar neste quarto nível, onde nós vamos experimentar as abundâncias de Deus. Tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Porque esses rios de vida, eles vão fluir em nós. Você quer ver? Vem comigo para o texto de João, que eu citei. Quando Jesus, né, João 7, 37. Olha as palavras de Jesus, eu citei só o começo, diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é a fonte de água viva. É o que ele declarou para a mulher samaritana lá naquele poço. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Porque até então o Espírito Santo não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esta é a verdadeira abundância. Esta é a verdadeira vida plena que Jesus veio me trazer. Uma vida totalmente controlada, governada, conduzida
pelo Espírito Santo de Deus. Nós não estamos mais no controle. Ele é quem nos controla. Ele é quem nos controla. E quando isto acontece, nós acabamos nos tornando instrumentos abençoadores. Por quê? Porque nós vamos estar cheios da plenitude de Deus e esta plenitude vai transbordar para a vida de outras pessoas. É assim, é assim. O propósito de nós recebermos das abundâncias de Deus na nossa vida não é somente para que nós possamos desfrutar, é para o nosso desfruto, sim, mas é também para que nós possamos transbordar na vida de outras pessoas. Nós possamos levar esta vida, levar este rio a fluir na vida de outras pessoas. Este é o nosso grande desafio. Há um texto de Paulo que eu gosto muito também, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, o verso de número 8. Ele diz assim: e Deus é poderoso para fazer com que lhe sejam acrescentadas toda graça. Deus em Cristo Jesus, Ele já acrescentou toda graça, todo favor. É nosso por direito, é herança. Paulo também, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 1, verso de número 3, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Eu trabalhava no domingo passado e eu dizia que o tempo deste verbo, no original grego, ele não tem um tempo determinado. Algumas versões declaram no passado que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Mas por quê? Porque no português não havia um tempo verbal capaz de expressar isto. Mas o que chega mais perto nos tem abençoado, quer dizer, é um tempo que não tem passado, presente e futuro. Ele está em todo o tempo. Ele nos abençoou, tem abençoado e vai continuar abençoando com toda sorte de benefícios, mas tem um propósito. E este texto de Paulo diz isto: Deus, ele é poderoso para fazer com que seja acrescentada toda a graça, todo o favor de Deus nas nossas vidas, para que, tendo sempre, não é eventualmente, não é de vez em quando, tendo sempre, em todas as coisas, toda suficiência. Pensa nisto. Será que vai faltar alguma coisa? Tendo em todo o tempo, em todas as coisas, toda a suficiência, tudo aquilo que é preciso, que é necessário, nós possamos abundar em toda boa obra. Nós possamos ser canais de bênção na vida das pessoas. Nós possamos nos tornar, acolhedores daqueles que ainda não experimentaram tudo aquilo que nós já experimentamos e temos por causa de Cristo, em Cristo. Então, meu querido, este é o desafio que eu quero deixar no seu coração nesta noite. Ultrapasse, esta quarta linha, Cruze esta quarta linha. Chegue, pela graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo,
não por nós, né? Jesus, ele declara em João 15 que sem ele nós não podemos fazer nada, mas nele, no poder do Espírito Santo, é possível. Vamos cruzar esta quarta linha, vamos ganhar este quarto nível de envolvimento, experimentar das abundâncias, da plenitude do Espírito Santo na nossa vida, do governo, né? Porque uma coisa muito fácil é aceitar a salvação que há em Cristo. Todos querem ser salvos, mas nem todos querem o seu senhorio, o seu governo na sua vida. E ele veio para ser Salvador, mas ele veio também para ser Senhor das nossas vidas. Então, não tem como fugir. O nosso desafio é cruzar a quarta linha, experimentar da vida, da cura, da restauração que Deus tem proposto e trazido à vida de cada um de nós. Mas, acima de tudo, experimentar das abundâncias de Deus, da vida plena que nós ganhamos através da plenitude do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Nós somos habitação de Deus, o Espírito Santo habita em nós, e na medida em que nós damos passos, ultrapassamos essas linhas, mais do que vida, mais do que cura, né? Mais do que restauração, nós vamos experimentar das abundâncias e da plenitude de Deus na nossa vida, dentro de nós. Nós vamos poder desfrutar, sim, de todas as promessas. Aliás, uma delas eu tenho repetido com frequência. Como descendência de Abraão, por estar em Cristo, nós nos tornamos herdeiros do mundo. Mas o propósito é que nós possamos desfrutar dessas abundâncias, mas que nós possamos compartilhar, transbordar na vida daqueles que ainda não têm esta plenitude, não ganharam esta salvação poderosa que Cristo nos concedeu em Cristo Jesus. Tudo é nele, tudo é nele. Mas nós vamos gozar, né, destas abundâncias, mas nós vamos levar tudo isso que nós recebemos como Paulo de graça, nós vamos levar a vida de outras pessoas. Na oração do Senhor, Pai nosso que estais no céu, que o teu nome seja santificado e que a tua vontade seja feita na terra, assim como é nos céus. E a vontade de Deus é que todos cheguem à plenitude do conhecimento de Cristo. Esta salvação não é exclusividade nossa, mas nós ganhamos, recebemos em Cristo e somos comissionados a levar a outras pessoas. E é isto que nós queremos viver como igreja do Senhor, como membro do seu corpo. E é o desafio que eu deixo ao seu coração neste momento, em nome de Jesus. E mais uma vez eu reforço o convite. Venha estar conosco. Venha fazer parte deste grande desafio, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana excelente, abençoada, mas que você ganhe o desafio também, além de ser abençoado, de se tornar bênção na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, pessoalmente, se não, através deste mesmo canal. Deus abençoe, meus queridos. Um beijo no coração.